Olá, bom dia. Aqui de novo no canal Afectos, que tem como orientação que amar também se aprende. Eu sou o Carlos Magno Teixeira e comecei esse trabalho aqui de depoimentos, de compartilhar as minhas meditações, as minhas percepções da realidade, da minha realidade, com o intuito de provocar também inputs, reflexões, provocações naqueles que estão nos ouvindo, tá bom? No último vídeo, eu ainda ligado ao tema realidades, em seguida fiz uma autopesquisa em relação às minhas viagens pelas crenças religiosas, pelas religiões, né? E no último vídeo eu tratei de uma experiência de estado alterado de consciência e uma ligação muito forte com uma pessoa muito querida ligada ao candomblé. Nunca frequentei o candomblé, mas tinha essa pessoa que era uma mãe de santo, uma pessoa maravilhosa, uma personalidade muito forte, muito carismática e que passou para mim muita coisa boa, né? Foi um exemplo para mim de vida. Então, eu sou atravessado por essas influências, certo? E lá eu cito a questão da reencarnação, que é trazida pelo Espiritismo, da lei de causa e efeito, né? E hoje eu quero dizer, para comunicar a vocês, que existe uma vertente, uma abordagem psicológica da psicologia chamada transpessoal. Inclusive, quando eu estava na faculdade, essa abordagem não estava ainda muito delimitada ou reconhecida pelas academias. Mas o meu terapeuta já tinha feito uma especialização em transpessoal e ele era dessa orientação, né? Ele tinha essa afinidade, um olhar muito voltado para essa forma de estar. Por que forma de estar? Né? Porque ele pega o melhor do humanismo, e que é justamente todos aqueles pilares do humanismo, do viver o aqui e agora, a presentificação, não é? E também o que é esse sujeito para transpessoal, né? O que é esse sujeito? É o biológico? É o psíquico? É o mental, emocional, sentimental? Ele reconhece isso, mas reconhece também a possibilidade de que a causa dos problemas desse sujeito não está nessa dimensão existencial. Vamos agora colocar a questão de vidas passadas. Vocês já imaginaram que a possibilidade, assim como uma criança sofre um trauma, bebê ou na primeira infância, esse que aqui está pode ter sofrido um trauma numa vida passada e que esse trauma pode estar tendo repercussões aqui agora, por exemplo, como uma fobia? Como uma fobia? Mas se expressa o sintoma fóbico, muitas vezes, em boa parte, se verifica uma ligação com uma existência passada. Então, a psicologia transpessoal, ela traz essa realidade como possibilidade e o que me chamou mais atenção nessa época em que eu estava na formação foi ter encontrado um livro de um psiquiatra americano chamado Brian Weiss, ou Brian Weiss, não sei bem a pronúncia. O que eu sabia dele é que esse homem tinha sido um psiquiatra notável, com experiência clínica e professor da universidade, um notável professor, e que ele trabalhava algumas vezes com a hipnose, com a regressão, não é? Regressão ao trauma,
e se deparou com um caso inusitado, um caso diferente, em que a paciente se expressava numa língua desconhecida, um dialeto que não é mais falado, apenas estudado por esses pesquisadores da antropologia que estudam a língua, né? E essa paciente voltou dizendo que estava numa outra vida, num outro momento, que não era esse. Que ela se transportou para esse momento. O Dr. Weiss, ele se viu naquele momento em conflito com as suas crenças, não é? Porque ele, pessoalmente, não acreditava em vidas passadas. Então, ele se deparou com um paciente que afirmava ter vivido essa experiência, e a partir de então, ele começou a observar com outro olhar, essa possibilidade. E aprofundou os estudos, e mais coisa veio acontecendo, outros estados alterados de consciência foram aparecendo nessas hipnoses, e a confrontação com... Ele tinha ali a manifestação, a gravação da paciente falando aquele dialeto. Então, verificar com a pesquisa posterior que aquele dialeto realmente era falado por uma civilização há 2000 anos atrás, gente, isso é impressionante. Convenhamos, isso é impressionante. Não é? É uma evidência. Bem, é uma evidência. E ele guardou isso, ficou guardando isso durante 15, 20 anos, porque ele sabia que se publicasse algo relacionado a isso, ele seria execrado pela classe científica. Execrado. Assim como foi Jung quando começou a trabalhar suas questões e foi taxado de místico. Assim como foi Freud quando começou a falar de uma sexualidade da forma que ele falou, não é? De que determinadas doenças tinham a ver com uma repressão a essa manifestação. Freud também foi taxado de imoral, né? De louco, né? Então, o Brian Weiss guardou isso tudo quando ele estava já numa idade onde ele poderia sobreviver, sem correr mais riscos de colocar, ele lança o seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, algo assim, o livro dele. O primeiro livro foi um best-seller, ganhou notoriedade, foi muito lido, muito comprado esse livro, e gerou também muita controvérsia, muita discussão e tudo mais. Mas esse livro foi um marco para a vida do Dr. Weiss, porque a partir daquele momento ele tinha que como se tivesse lançado ali um marco de desenvolvimento teórico dele, da desenvolvimento teórico, científico do Dr. Weiss. E aí ele vem a escola Omega, ele cria a escola Omega, que é um instituto que vai se aprofundar nesses temas, não é? E aí eu estava procurando esse livro agora para apresentar para vocês, o Muitas Vidas, Muitos Mestres, não encontrei. Mas encontrei um outro dele, muito interessante, que é o Milagres Acontecem. Milagres Acontecem. Encontrei esse livro foi comprado aqui em Portugal. E eu adoro abrir os livros ao acaso. Adoro. E aí vamos ver a mensagem que os nossos mestres estão nos mandando? Olha só, eu abri aqui ao acaso. Na página que eu abri, eu grifei algumas coisas interessantes. Ele diz assim: o medo é uma emoção tóxica e debilitante que nos rouba a energia, que nos rouba a alegria, colocando em seu lugar a ansiedade, o estresse e o terror. A primeira frase que eu grifei foi essa. A segunda frase foi o seguinte: ele diz assim:
Viver no momento presente e sentir as interconexões entre todos os seres. Isso me traz uma profunda paz e calma interior. É a segunda frase. Olha só, gente. Interconexões com todos os seres. Isso é puramente transpessoal. Está além da pessoa, não é? E de que forma a gente pode se conectar com todos os seres? Isso é incrível. E depois ele cita Krishnamurti, ele diz assim: o filósofo místico Krishnamurti, um homem de magnífica sabedoria, escreveu que você pode preparar a mesa para essa consciência alterada, mas não pode fazer o convidado aparecer. Em outras palavras, você pode criar as condições para isso, mas tem que esperar que aconteça. Com frequência, em minhas aulas do Instituto Omega, minha esposa Carol e eu terminamos a semana com esse sentimento sublime. Então, ele fala muitas vezes que a nossa vida, a forma como nós, o nosso cotidiano, o trânsito, o trabalho, nos coloca nesse nível de consciência comum que muitas vezes nos impede de acessar coisas, essa dimensão muito mais especial dessa conexão, né, com tudo, uma conexão muito maior com tudo, com a realidade, com outra realidade. E ele fala o quanto isso traz paz, serenidade e plenitude, né? E isso é a psicologia transpessoal, tá certo? Uma coisa muito interessante também que eu vi aqui na página seguinte, ele questiona, esse questionamento eu vou trazer porque eu acho fundamental. Como manter um estado de paz, de amor e comunhão de sentimentos num mundo agressivo que tenta manipulá-lo, agredi-lo ou tirar vantagem de você? Ele lança esse questionamento. Aí ele diz: essa é uma tarefa muito difícil. Meditação, contemplação, introspecção e até a leitura de um livro espiritual ajudam. Descobri durante todos esses anos que quando nos lembramos de como nos sentimos naquele estado, um estado alterado, né, voltamos mais facilmente a ele. Como era a sua respiração? O relaxamento do seu corpo? A sensação interior? Então é muito importante, como ele coloca aqui, esses referenciais de estado alterado na nossa experiência, eles ajudam muito para que a gente volte para aquele estado. Chama-se vincagem, a Conscienciologia chama de vincagem. Você volta mais facilmente para um estado já vivido, porque você tem ali a memória daquelas percepções e a vivência daquele estado. Tá bom? Então, gente, eu trago hoje, já vamos para 13 minutos, eu trago hoje essa elaboração de conhecimento para vocês meditarem, trago como recomendação de leitura o nosso amigo Brian Weiss, ou Brian Weiss, tá? E coloco também essa nova possibilidade de uma terapia com essa abordagem de uma visão mais ampla do que seja o homem e de uma possibilidade de que determinadas causas não estão nessa existência, que podem estar em vidas passadas. Por isso é chamado de terapias de vidas passadas, tá bom? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e boas reflexões. Um grande abraço.